Se eu tivesse a oportunidade de passar uma mensagem para o mundo todo, seria a seguinte mensagem: o seu mundo externo é um reflexo direto do seu mundo interno. A forma que você escolhe interpretar o mundo, a forma que você escolhe lidar com o seu mundo externo, cria a sua realidade. Ou seja, a sua mentalidade, ela tem um peso, ela tem um poder, ela tem uma influência muito grande no seu mundo externo, na sua realidade. Você cria a sua realidade a partir do que está passando aqui dentro, das suas crenças, da forma que você se sente, do que você pensa, do que você acredita. E se você me acompanha aqui um tempo no canal, você já deve ter percebido que a minha mensagem principal é essa. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, a forma de interpretar e lidar com a sua vida muda. Porque nós vivemos em uma sociedade, nós fomos ensinados desde muito pequenos que o seu mundo externo, que está acontecendo ao seu redor, que está acontecendo fora de você, é o que define a forma como você se sente, como você pensa, como você lida com as coisas. Só que na verdade é o contrário. A forma como você pensa, lida, sente, interpreta as situações que acontecem fora de você é que dita a forma que a sua realidade é. Então eu sempre gosto de compartilhar formas de pensar, mentalidades que transformaram a minha vida e consequentemente me ajudaram a lidar melhor com a vida, me ensinaram a interpretar as situações que acontecem comigo de uma forma diferente e consequentemente eu consigo mudar o resultado que eu tenho na vida, mudar a forma que a realidade se parece para mim. Eu sei que algumas formas de pensar que eu vou apresentar nesse vídeo vão parecer às vezes confusas ou até difícil de você entender, porque muito do que eu vou apresentar aqui é o contrário do que a gente foi ensinado a enxergar e lidar na vida. Mas eu quero que você pelo menos dê uma chance, porque tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vou passar para vocês foi difícil de aceitar no começo, porque como eu disse, se você tem uma crença, se você acredita em algo, qualquer coisa que vá contra essa crença e ao que você acredita, é difícil de você aceitar ou difícil de você entender. Porque você fica, como assim? Eu fui ensinada a minha vida inteira de uma forma e agora simplesmente existe outra forma? Mas pelo menos dá uma chance. A primeira forma de pensar que transformou a minha vida, que me ajudou muito com estresse, ansiedade e até falta de confiança em mim mesmo e falta de confiança na vida no geral, foi entender que se você deseja, se você quer algo, todo o seu coração e você consegue se imaginar vivenciando isso, experienciando isso, existe uma versão de você que já vive essa realidade, já é seu. Só que para isso se materializar e manifestar na sua realidade, você precisa acreditar que já é seu. Eu sei, é um conceito difícil de entender, mas eu vou explicar. Você não é mais a mesma pessoa que você era um ano atrás. Você pode falar, não, mas eu não mudei a minha aparência, eu não mudei isso, eu continuo a mesma pessoa. Não, você não continua. Aconteceu alguma experiência, alguma coisa que fez você mudar a sua forma de pensar. E, consequentemente, a partir do momento que você muda a sua forma de pensar em alguma coisa, seja através de alguma experiência, seja através de algum conhecimento, algum aprendizado, você automaticamente não é mais a mesma pessoa, porque algo mudou em você. E como eu disse, você não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, você não é a mesma pessoa de quando você era uma criança. Então, a cada momento que você muda alguma coisinha, mesmo que seja muito pouca, você é uma pessoa diferente. E como eu falei, existem várias versões de você que vivem dentro de você. Porque você nunca é a mesma pessoa por um ano, por 2 anos. Alguma pequena coisa, mínima que seja, mudou. E por que eu falo que se você deseja algo, você quer muito algo, seja algo material, alguma mudança que seja, e você acredita que aquilo vai acontecer com você, e existe uma versão de você que já vive isso, é porque a partir do momento que você acredita em uma possibilidade, você abre uma porta na sua consciência. A partir do momento que você acredita que algo pode acontecer, que algo vai acontecer, você inconscientemente começa a agir e pensar em possibilidades para aquilo acontecer. Para pensar comigo. Se eu falar agora para você, olha, se você fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, você vai receber isso que você tanto quer. Você automaticamente não vai começar a pensar em possibilidades de como você pode executar essas coisas que eu mencionei para você receber aquilo que você quer? Então a mudança, ela acontece muito sutil. Não é tipo, ai, hoje eu acredito que eu posso me tornar milionária, então automaticamente eu vou ter uma ideia e vou começar a pensar em diversas coisas que eu posso fazer e vai ser automático. E eu vou começar a agir de forma natural e tudo vai acontecer. Não é assim. Mas a partir do momento que você acredita em uma possibilidade, o seu cérebro começa a focar em possibilidades. Agora, se eu quero muito uma coisa
e eu automaticamente penso que aquilo não é possível, que aquilo não vai acontecer, o seu cérebro também bloqueia essa possibilidade. Porque se você não acredita, não tem como você procurar possibilidades, não tem como você procurar caminhos naquilo. Então, essa mentalidade de pensar que se eu desejo muito algo e se eu me imagino realizando essa coisa, é possível e já existe uma versão de mim vivendo isso, essa mentalidade me faz procurar possibilidades. Me faz acreditar na possibilidade. E acreditando na possibilidade, eu consigo, consequentemente, mudar as minhas ações, mudar a forma de pensar que eu interpreto as situações. Mas o contrário também é verdade. Se eu já acredito que aquilo não vai acontecer, se eu não acredito em possibilidades, eu automaticamente estou fechando esse caminho. Quando você acredita que não é possível, você meio que corta essa versão de você que pode viver aquilo. Eu não sei vocês, mas talvez tenha alguma coisa que você queria muito no passado, que você queria muito viver, seja uma coisa mínima, talvez seja um emprego, talvez seja mudar de casa, talvez seja a sua independência financeira. Qualquer coisa, lá no passado você desejava muito isso e talvez hoje você viva isso. Por quê? Porque antigamente, lá no passado, você acreditou na possibilidade que era possível. E isso acontece de uma forma muito sutil, gente. Quando você começa a acreditar em possibilidades e acreditar que existe sim uma versão de você que já vive aquilo que você gostaria, as coisas elas vão se desenrolando, vai aparecendo uma oportunidade, vai aparecendo uma nova forma de pensar, um conhecimento que você não tinha, que vai formando essa estrutura para que você consiga realizar aquilo. Não é tipo, eu acredito que isso vai acontecer e automaticamente um dia simplesmente acontece. Não, é um processo sutil. E como eu disse, muitas vezes a gente vive a realidade hoje que a gente gostaria lá no passado, só que como aconteceu de uma forma muito natural, muito sutil, às vezes você nem dá tanta importância assim. Você nem dá tanto valor naquilo, ou você começa a naturalizar demais e pensar, é só isso, é só aquilo, é só isso que aconteceu. Mas, poxa, você pediu, você queria muito essa coisa e hoje você vive isso. Pode ser uma coisa mínima, sabe? Pode ser, sei lá, ter mais dinheiro para você conseguir comprar algo ou melhorar a pessoa, o comportamento que você tinha no passado e você conseguiu melhorar. Então, toda vez que eu desejo algo e eu quero algo, eu sei que isso é alinhado com alguma coisa que vai me fazer muito bem, eu sempre gosto de me relembrar que existe uma versão de mim que já vive isso. Porque a versão passada da Amanda queria muitos sonhos e tinha muitas vontades de viver o que ela vive hoje. Então eu sei que isso é verdade. E toda vez que você se imagina vivendo algo no futuro, que você consegue visualizar você experienciando aquilo, consequentemente, você meio que projeta uma versão sua futura que vive aquilo. Então sim, essa versão existe. O problema é que a gente acha que a nossa imaginação é só um instrumento, é só a minha imaginação. Eu só tô imaginando, eu só tô pensando nisso. Mas toda vez que você pensa em algo, você cria possibilidade daquilo. Então, esse pensamento me ajuda muito em tempos de quando eu tô ansiosa, quando eu tô estressada, quando eu acho que as coisas não estão dando certo, ou quando eu acho que eu não vou conseguir algo, eu sempre penso, se eu consigo me imaginar e se eu desejo com todo o meu coração, eu sei que existe uma versão de mim que já vive isso. Isso já é uma realidade pra mim. A realidade, ela não precisa se materializar instantaneamente. Agora eu vivo isso. Não. Mas a partir do momento que eu acredito que é possível, eu começo a alinhar minhas ações. Eu começo a alinhar os meus pensamentos com aquilo que eu tanto desejo. Consequentemente, esses pensamentos e essas ações me levam até lá. Então, essa é uma forma de pensar que transformou minha vida e eu tenho certeza que se você aplicar isso também, ela vai transformar a sua. Outra forma de pensar que me aproxima muito que eu desejo, do que eu quero criar, do que eu quero experienciar, é entender que eu não posso ter nada externo a mim que eu já não tenha dentro de mim. Como eu falei no começo do vídeo, o seu mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. É um espelho, sabe? Imagina um espelho, imagina que tem um espelho na sua frente. Como que você quer que você sorria? Como que você quer que a imagem que esteja refletindo no espelho esteja sorrindo e feliz com a vida se você não sorrir primeiro? Você precisa sorrir pro espelho para ele mostrar essa imagem. É um reflexo. Não tem como você só esperar que você esteja sorrindo se você não está, entendeu? Então, o que eu entendo sobre isso? É que nós não desejamos coisas, nós não desejamos experiências, nós não desejamos situações extraordinárias. Nós desejamos o sentimento e a emoção que nós sentiríamos se aquilo que a gente tanto deseja tivesse acontecendo. Ponto final. Se eu chegasse agora pra você e falasse, olha, você pode ter tudo o que você quiser. Qualquer coisa, pode pedir. Só que a única condição pra você ter isso é que você não vai sentir absolutamente nada. Você quer mais dinheiro? Você vai ter. Você quer um relacionamento mais saudável? Você quer uma pessoa específica? Você tem. Mas você não vai sentir absolutamente nada. Nada vai mudar. Você mesmo assim
ia querer essa coisa? Se aquilo não te causa nada, não tem nada que vai te afetar, por que você gostaria de ter isso? Porque tudo que você quer é porque, consequentemente, você não tem. E quando eu falo tem, eu não tô falando presença do objeto ou da situação. Tô falando dentro de você. Sempre que você espera que algo externo aconteça para que você mude a forma que você se sente internamente, você tá vibrando na escassez. Você não tem. Mas não tem como você ter algo ou experienciar algo que você já não sinta dentro de você. E isso é muito contraditório, porque a gente acredita que o sucesso vai te fazer feliz. Mas na verdade é você se sentir feliz que te traz o sucesso. Não tem como você ter algo na sua vida que você já não tenha dentro de si. E como eu disse, você não quer as coisas, você não quer as experiências, você não quer só as situações. Você quer o alívio, você quer a felicidade, a realização que aquilo externo te traria. Tem até uma frase da Bíblia que fala, me corrijam se eu estiver errada, eu acho que é Mateus ou é Marcos que fala, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim acontecerá. É alguma coisa assim. E isso me traz essa visão. Se você quer algo de coração, você tem que agir como se aquilo já fosse seu, como se aquilo já fosse uma realidade. E a partir do momento que você sente que aquilo já é uma realidade, não tem o porquê você ficar esperando que algo aconteça para você sentir isso. Você tem que começar a sentir isso agora. E, consequentemente, você terá. Porque, como eu falei, não tem como você ter algo que você já não tem dentro de você. Então, se você quer sentir uma sensação de tal experiência, você já tem que sentir agora. E você deve estar se perguntando, como assim, Amanda? Como que eu vou sentir isso? Como que eu vou sentir felicidade? Como que eu vou sentir liberdade se eu não tenho isso? Simples. Focando no que você já tem. Ai, mas já vem com esse papo de gratidão, é clichê. Mas é real. Se você não foca no que você tem, se você não agradece pelo que você tem, o que te garante que quando você tiver, você vai agradecer? Porque também, como eu mencionei, acontece sutil, é algo gradual, não é do nada. Não é tipo, ai, agora eu ganhei $1 milhão, ou meu Deus. Não, é aos poucos que isso acontece. É uma oportunidade ali, é um livro que você lê ali que muda um pouco a sua mentalidade, é uma ação que você toma diferente do que você tomava. E são essas pequenas coisinhas que acumuladas fazem uma grande diferença. Então, você focar no que você já tem, no que você já conquistou, no que você já conseguiu e o que está dando certo, é o que te causa essa sensação de felicidade, de preenchimento. E aí você pode pensar, ah, Amanda, mas não tem nada que tá dando certo na minha vida, eu não tô bem, isso não tá bom, isso não tá... Mas não tem nada, absolutamente nada. Talvez a sua saúde estando indo bem, você não tem uma doença, você não tem um problema de saúde para resolver. Ou talvez a saúde dos seus familiares, a saúde de pessoas que você ama. Ou o fato de você ter um alimento ali para comer, você tem o que você precisa. A gente sempre foca no grande, no mais. Ah, mas quando eu fizer essa viagem? Ah, mas quando eu tiver aquilo? Ah, mas é normal, você tem vontades, você tem desejos. Mas se você não foca no que você já tem, o que tá dando certo, não tem como outras coisas darem certo, porque o seu foco tá focando no que você não tem, na falta. Então, uma das coisas que mudou a minha mentalidade foi entender que eu não consigo ter nada fora de mim que eu já não tenha dentro de mim. Para mim conquistar aquilo, eu preciso estar bem comigo mesmo agora. Eu preciso focar no que eu tenho, eu preciso agradecer pelo que eu tenho. Porque, consequentemente, quando você muda a sua vibração, quando você começa a ser grato, quando você tá feliz, quando você tá bem pela sua situação atual, você, consequentemente, começa a focar em mais oportunidades. Você começa a focar no que está indo bem, em como você pode melhorar. Mas quando você tá em falta e você só foca no problema, você só foca na reclamação e no que não tá bom, você aumenta o problema. E essa mentalidade me leva à próxima. É que tudo que você foca, multiplica. A sua vida, ela é coordenada, ela é baseada na sua atenção, do que você escolhe dar foco. Eu vou usar um exemplo que parece assim bem... Que louca, o que ela tá falando? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Imagina que você viva isolado do mundo. Você viva assim numa casinha bem pequenininha, no meio do mato, no meio do nada. Você não tem acesso à internet, você não tem acesso a notícias. Você tá vivendo a sua realidade, você tá ali plantando o seu alimento, colhendo o seu alimento, vivendo uma vida bem simples. Mas você tá isolada do mundo. E aí você vai lá, encontra um parente, ou encontra uma pessoa de muito tempo que você não vê, e essa pessoa chega e ela te bombardeia de notícias. Sabia que tá acontecendo guerra em tal lugar? Sabia que tá acontecendo uma pandemia? Sabia que tem esse problema, que tem isso, tem aquilo? E a partir daquele momento você fica chocado, você fica, nossa, eu não tinha noção do que aquilo estava acontecendo. Na minha realidade estava tudo bem. Mas você entende que só começa a existir algo a partir do momento que você dá atenção àquilo, a partir do momento que você
tem a noção, você cria a consciência de que aquilo está acontecendo. Antes de você não ter consciência, aquilo não existe. Porque você não tem acesso a essa informação. Você não tem acesso a esse ponto do mundo. E a mesma coisa com a sua vida. Às vezes você tem um problema, você percebe o problema. Algo normal. Não tem como você só simplesmente ignorar. Só que a partir do momento que você se preocupa, você estressa, você alimenta esse problema com emoções negativas, o que era um problema se torna um problemão. Da mesma forma, o contrário. Quando você tem uma coisa que está dando certo na sua vida e você nutre esses pensamentos positivos, você nutre essa ideia que você quer que aumente na sua vida, ela realmente aumenta. Você começa a focar mais em oportunidades. E aí você começa a perceber que é tão fácil, é tão natural você ser uma pessoa negativa, que parece que você tentar ver um outro lado da coisa, você tentar, às vezes, até relaxar mais um pouco e focar no que você pode controlar, parece que é muito fora do seu instinto natural. Porque nós, seres humanos, temos essa tendência natural de focar no que não está bom. É natural. A gente precisava, na verdade, desse mecanismo para sobreviver. Se os nossos ancestrais só ignorassem os perigos, os problemas e o que estava acontecendo, a gente não estaria aqui agora. Só que se você está sempre usando esse modo de sobrevivência, esse modo de estresse e preocupação, acaba sendo limitante, porque você não consegue procurar caminho, você só vai focar no problema. Então, essa mentalidade de entender que o seu foco, que você escolhe dar atenção, muda tudo, realmente. Então, essa mentalidade de que o seu foco e a sua atenção, ela dita 99% da sua realidade, você começa a criar mais consciência sobre o que você quer dar. E é por isso que eu não assisto notícia, eu evito ficar consumindo conteúdos extremamente negativos, porque eu sei que isso alimentando algo na minha cabeça. Aquilo antes não era uma realidade, mas agora é. E isso não significa, gente, que você comece a ignorar tudo e todos e fugir de problemas, não é isso, porque você não vai conseguir simplesmente fugir. Mas é que você vai começar a se perguntar a partir disso. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ao invés de eu só focar no problema e só nos obstáculos e nada tá bom e tudo tá ruim, você começa a focar nas possibilidades. Talvez eu não possa ajudar uma pessoa que tá na guerra passando por isso, mas se eu orar, se eu mandar energias positivas, eu tô fazendo a minha parte, tem um impacto nisso. E aí eu não vou ficar me carregando de preocupação e de medo e de tristeza, porque não vai ajudar, não vai melhorar. Essa é a real. E eu sei que é muito difícil aceitar isso. Parece que quando você vê aquela notícia, aquilo que aconteceu, você fica chocado, você fica, nossa, meu Deus, mas desculpa, mas você vai conseguir ajudar a pessoa nessa situação? Você vai conseguir mudar alguma coisa? A não ser que você consiga doar muito dinheiro, você consiga fazer a sua parte ali, ok, faça. Mas se você não consegue, não adianta você ficar se preocupando e se matando. E meu Deus do céu, olha o que está acontecendo no mundo, e olha isso, olha aquilo, e olha isso na minha vida. Se você pode fazer a sua parte, faça. Simplesmente tome a atitude de fazer. Mas agora ficar se matando e se frustrando, e meu Deus, você só está alimentando o problema. Ponto final. Porque você tem um pensamento sobre uma coisa e você, ok, é um pensamento, vida que segue, não posso fazer nada, desejo os melhores, desejo o melhor. Se eu consigo fazer alguma coisa ótima, eu faço. Mas se eu não consigo, fora do meu controle, não deveria nem estar ocupando esse espaço gigante na sua cabeça. Outra mentalidade muito poderosa, que simplesmente pode ser resumida a tudo que eu falei agora, é: eu não sou os meus pensamentos. Eu sou quem observa eles. Essa mentalidade, ela é muito, mas muito transformadora, porque ela te dá consciência. E não tem nada que você possa mudar, não tem nenhuma estrutura que você possa fazer uma grande diferença se você não tiver consciência daquilo. Então, muitas vezes, como eu falei, é muito natural para nós seres humanos termos pensamentos negativos, focar no problema. Mas a partir do momento que você cria consciência de que um pensamento, ele só tem poder sobre você porque você escolhe acreditar nele, tudo muda. Parece que você, assim, quebra, sabe, um muro, você quebra, assim, uma parede que estava te impedindo, que estava te bloqueando, porque nem tudo que você pensa é necessariamente uma verdade. Eu sei que muitos de nós temos experiências, vivemos coisas nas quais a gente pensa, meu Deus, eu nunca vou superar isso. Ou, meu Deus, essa experiência me mudou profundamente. Sei lá, talvez eu sofri um bullying no passado, ou eu passei por um término de relacionamento que me destruiu. E aí, essa experiência, ela começa a moldar seus pensamentos. Por exemplo, você foi traída. E aí, o fato de você ser traída começa a ter pensamentos em você e você começa a procurar o porquê você foi traída. O que você fez de errado? Qual que é o seu problema? O seu problema não é nenhum. Não é nenhum. Você tentar se culpar por uma atitude que foi escolha do outro é muito triste, é muito frustrante, porque não é sua culpa.
Só que essa experiência, ela começa a moldar a forma que você se enxerga. Então, putz, eu não sou suficiente, eu não sou bom o bastante, eu não sou bonito o bastante, essa coisa aconteceu, essa coisa me destruiu, foi muito ruim, o problema sou eu. Então, uma experiência começa a moldar diversos outros pensamentos em você. E se você não estiver consciente que eles são apenas pensamentos e você escolhe acreditar neles ou não, você vai viver uma vida no automático. Porque, como eu mencionei novamente, o ser humano tem uma tendência natural em focar no negativo. Então, é muito mais fácil pra gente acreditar no que não está bom, no que está bom, no que está indo bem. Então, você estar consciente do que você está pensando, de que seus pensamentos, eles só ganham força e eles só se multiplicam porque pensamentos se multiplicam. Você tem um pensamento negativo aqui, a partir do momento que você começa a acreditar nesse pensamento, outros pensamentos se multiplicam. E aí você começa a ter outros pensamentos relacionados a esse. Se você não escolher olhar eles e falar, eu não sou o meu pensamento, eu sou quem está observando ele, e eu tenho escolha de acreditar nele ou não, como eu falei, você vai viver uma vida no automático. E vai ser muito difícil quebrar esse ciclo. Porque, como eu mencionei também, quanto mais você pensa em algo, mais você alimenta ele. Porque um pensamento pode ser um pensamento negativo. Você pensa, não sou suficiente. A partir do momento que você pensa, eu não sou suficiente, você começa a se sentir não suficiente. E a emoção de eu não me sinto suficiente, eu não sou bom o bastante, começa a regar, começa a alimentar outros pensamentos em relação a isso. Então, de eu não sou suficiente, vem eu não sou bonita, eu não sou uma pessoa interessante, eu não sou uma pessoa digna de ser amada. Então, começou com um pensamento, eu não sou suficiente, eu não sou bom o bastante. E agora eu tenho diversos outros pensamentos que regam, criaram raízes, criaram bases através do pequeno pensamento de eu não sou suficiente, porque eu resolvi acreditar nesse pensamento. Então, uma ferramenta que me ajudou muito, e eu sempre menciono sobre ela, é a meditação. Porque a meditação, ela te dá a capacidade, ela te dá a habilidade de você se distanciar dos seus pensamentos. A partir do momento que você fecha os olhos, você senta, pode ser num silêncio, ou pode ser com uma música que seja, e começa a observar o que tá vindo ali na sua mente, é quando você começa a criar consciência. Não, eu não quero pensar nisso. Isso não é uma verdade. Eu não quero que isso seja uma verdade na minha vida. Porque às vezes você pensou tanto aquilo que aquilo já é uma verdade enraizada. Só que nem tudo que é uma verdade pra você é uma verdade pra todo mundo. Então, verdades são sim relativas. E você pode selecionar o que você quer acreditar ou não. E como eu falei, a meditação é uma ferramenta incrível pra isso. E no começo eu tinha muita dificuldade de meditar. No começo eu achava que era impossível meditar, era muito difícil relaxar, eu achava que para meditar eu tinha que desligar o meu cérebro e não pensar em nada. Não. Mas o que realmente me ajudou a começar a meditar, e se você quiser começar a meditar também, eu recomendo que você faça meditações guiadas. E é por isso que eu quero indicar um aplicativo para vocês que mudou tudo para mim, o aplicativo Aura. O Aura é um aplicativo de bem-estar com meditações guiadas, hipnose, sons, respiração e até coach para quem quer começar a cuidar mais da sua saúde mental. O aplicativo tem tudo isso em um só lugar. O aplicativo ele aprende com você e começa a recomendar o que realmente funciona para o seu momento atual. E é por isso que eu criei a minha playlist pessoal com todas as meditações, com todos os sons e hipnoses que mais me ajudam a aproveitar mais o momento, a desestressar, a melhorar minha ansiedade e até insônia dentro do aplicativo, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem também. E eu uso essa playlist também como um desafio pessoal de 30 dias. Então todos os momentos em que eu preciso estar mais focada, todos os momentos que eu sinto que eu tô mais ansiosa ou que eu tô acreditando demais nos meus pensamentos, eu volto para esse desafio de 30 dias. E essa playlist ela tem 30 meditações guiadas para você fazer uma todos os dias. E sério, meditação, gente, é uma coisa que mudou o meu estado emocional de uma forma tão profunda que eu não consigo colocar em palavras para vocês. Vocês precisam fazer, vocês precisam dar uma chance a esse processo. Porque não é de um dia para o outro. Você não começa a meditar e ver uma mudança, uau, minha vida mudou. Não, mas quanto mais você medita, mais você cria consciência sobre aquilo e de fato isso transforma a sua vida. Então, se você quiser dar uma chance para meditação, se você quiser experimentar o aplicativo Aura, tem um link aqui na descrição com um teste grátis, mais 25% de desconto para as primeiras 500 pessoas que acessarem o link. Meditar mudou a minha relação com a minha vida e eu tenho certeza que se você der uma chance também vai mudar a sua. Outra forma de pensar que transformou a minha vida foi ressignificar o que é abundância para mim. Abundância não é ter tudo o que você quer. Não é ter múltiplas coisas e diversas coisas na sua vida. Abundância é você ter exatamente o que você precisa, quando você precisa. Muitas vezes,
A gente quer ter mais. Isso é normal. Eu encorajo você a querer ter mais na vida, porque você merece mais. Todos nós merecemos mais na vida e todos nós podemos melhorar. Só que quando você pensa que para você ser uma pessoa abundante na vida, é só se você tiver muito dinheiro, fazer muitas viagens, poder ajudar muitas pessoas e fazer diversas coisas, você na verdade não está sendo abundante, você está sendo escassa. Porque a abundância, ela existe na nossa vida de diversas formas. Abundância é quando você está com fome, você abre a geladeira, você tem exatamente o que você precisa para se alimentar naquele momento. Abundância é quando você tá muito cansado e você tá, meu Deus. E você pode parar por 20 segundos, respirar, dar uma relaxada, sabe? E falar, caramba, eu tenho tempo. Isso é abundância. Abundância não é você, nossa, tô afim de ir pra Maldivas hoje, então vou pra Maldivas. É abundância também. Caramba, que legal, você tem essa oportunidade. Mas o fato, às vezes, de você conseguir assistir um filme relaxado, você conseguir caminhar na natureza, você conseguir respirar um ar limpo, sabe? Isso é abundância. Às vezes a gente foca tanto em coisas grandes que a gente acha que coisas pequenas, ou o mínimo, ou o necessário, são coisas insignificantes. Mas se você parar pra pensar, são essas pequenas coisas que fazem você estar vivo aqui e agora assistindo esse vídeo. Então, eu comecei a entender que a abundância é isso. É eu ter exatamente o que eu preciso quando eu preciso. E quando você começa a absorver essa mentalidade, quando você começa a aplicá-la na sua vida, você começa a achar abundância em tudo. Abundância na água que você bebe, abundância na água que você toma banho, abundância no teto que te cobre para você dormir, no travesseiro que você tem para dormir. Isso é abundância. Você tem exatamente o que você precisa quando você precisa. E eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu sei que nem todo mundo vive nessa realidade. E eu tenho plena consciência de que muitos de nós somos muito mais privilegiados que outros. Só que se você sempre estiver esperando que algo grande aconteça para você agradecer e para você reconhecer que você é abundante, ou se você sempre estiver esperando aquele momento onde você vai se sentir muito feliz para você nunca vai. Você vai passar uma vida apenas esperando por grandes momentos, quando na verdade a sua vida ela é feita de pequenos, vários pequenos momentos. Horas se tornam dias, dias se tornam semanas, semanas se tornam meses, meses se tornam anos, e é assim a vida. Não faz sentido você ficar esperando grandes momentos ou grandes coisas acontecerem na sua vida para você se sentir bem. Se você ficar sempre esperando, essa é a receita para você se sentir frustrado. Porque nunca vai ser suficiente. A gente sempre acha, quando eu tiver isso, eu vou ser mais feliz. E quando tal coisa acontecer, eu vou ser mais feliz. E quando tal momento começar, eu vou começar. E quando tal momento for perfeito, eu começo isso. Isso é triste. É bem triste viver uma vida assim. Porque eu já fui esse tipo de pessoa. Quando eu comecei no desenvolvimento pessoal, eu comecei a usar meio que desculpas mentais pra mim correr mais atrás das coisas e pra mim fazer mais. Então eu ficava nessa de assim, e quando eu tiver uma câmera, eu vou gravar mais conteúdo. Não, mas quando eu mudar de casa, eu vou poder fazer tal coisa. Mas quando eu mudar de estado, porque eu odeio frio, eu não gosto do frio, eu quero calor, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou poder fazer várias coisas do lado de fora, eu vou poder estar aproveitando a minha vida e não sei o quê. Então, eu usava essas desculpas mentais como uma forma de adiar a minha felicidade no momento presente, para que futuramente, quando tal coisa acontecer, eu aproveitasse o momento presente. Só que a única coisa que você tem agora é o momento presente. E se você não estiver feliz agora, o que te garante que você realmente vai ser feliz lá na frente? Nada. Porque, como eu falei, eu esperava a câmera pra gravar mais conteúdo. Eu tenho a câmera. Eu gravo mais conteúdo por causa disso? Não. Eu mudei de casa. Eu tô muito mais feliz e super realizada. E, meu Deus, agora eu posso fazer várias coisas por causa disso? Não. Se eu fosse sincera pra você, eu fazia mais quando eu não tinha casa do que agora que eu tenho. E isso é triste. Isso é mais que um desabafo pra vocês. Porque às vezes a gente quer tanto, 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 mas a gente esquece que só existe o agora. E se você não aproveitar o agora, não tem outro momento pra você estar, não tem outro momento pra você aproveitar. Se nós, seres humanos, vivêssemos mais no agora, pensando no agora, em como a gente pode melhorar agora, em o que a gente pode fazer agora, muito dos nossos problemas não existiriam. Muitos. Porque tem um problema aqui agora, né? Esse problema tá acontecendo. E você fala, não, mas eu tenho que resolver esse problema, mas quando isso acontecer eu vou fazer isso e aquilo. Até me estressa pensar assim. Dá até uma ansiedade. Porque a gente acha que algo magicamente vai mudar. Mas se você não escolher mudar, a forma pelo menos que você interpreta aquilo, nada muda. Nada. Dá até vontade de chorar falando isso, porque eu acho que eu esperei tanto a minha vida, sabe? Tipo, eu esperei tanto pra fazer as coisas, eu esperei tanto pra conseguir, quando eu tiver isso e quando eu tiver aquilo. Cara, eu tenho e não necessariamente mudou. Mas só começou a mudar quando eu comecei a mudar a forma que eu enxergava a vida. E é por isso que eu sempre bato a tecla nessa mensagem. A vida ela é mais simples do que parece. E muitas pessoas vão falar, é fácil porque
você vive nos Estados Unidos e porque você tem tal oportunidade e você tem tal aquilo. Mas, cara, eu nunca na minha vida imaginei que eu estaria aqui agora. Nunca. Porque eu não vim de uma família rica. Os meus pais vieram para os Estados Unidos, o meu pai, na verdade, veio para os Estados Unidos para conseguir uma vida melhor. Teve tantas coisas que aconteceu e eu fico pensando, caramba, hoje eu vivo o que eu queria. E mesmo assim, às vezes, caramba, eu não me sinto abundante, eu não me sinto próspera, eu não sinto que eu tô fazendo nada na minha vida, mas olha de onde você veio, olha de onde você saiu, sabe? Então, é muito importante você reconhecer abundância na vida no geral. Tudo que você olha na sua frente é dinheiro. Porque é tanto dinheiro, mas tudo isso aí é dinheiro. O celular, o computador que você tá assistindo é dinheiro. A cama que você deita é dinheiro, o que você come é dinheiro. Sabe, às vezes a gente fica tão assim, ai, eu quero mais, isso acontecer, isso precisa acontecer. Essa obsessão que a gente tem por coisas, não é isso que vai te preencher. É o fato de você estar bem agora que te preenche agora e te preenche lá no futuro também. Eu queria muito a oportunidade de voltar no passado e às vezes dizer algumas coisas pra mim. E o que eu diria pra Amanda do passado seria isso. Para de ficar correndo atrás das coisas. E eu sei que isso vai tanto contra a nossa sociedade, né? Tem essa coisa enraizada do trabalhe duro, trabalhe muito, faça muito. E eu acho que sim, é certo. Você tem que fazer. Você tem que fazer por onde? As coisas não vão cair automaticamente. Mas é a mentalidade de que você tem que ficar correndo atrás das coisas, sabe? Você tem que ficar obcecado nas coisas. Ai, eu vejo tal coisa. Ai, meu Deus, eu quero muito isso. Ou ai, eu conheço tal pessoa. Ai, eu quero muito essa pessoa. Quanto mais você corre atrás de algo, mais isso foge de você. Porque o fato de você querer tanto, obcecadamente, alguma coisa, é porque você não tem. E quando você não tem algo, quando você sente falta de algo, é porque você tá vibrando na escassez. E quando você vibra na escassez, você consegue mais motivos, mais, assim, coisas que acontecem na sua vida que te confirmem a escassez. Então, assim, esse pensamento não é só pra você ficar, ah, então agora eu não vou fazer nada, as coisas vão vir até mim. Não. Mas toda vez que você coloca alguma coisa no pedestal, ah, eu quero muito essa coisa, ai meu Deus, essa coisa é maravilhosa, essa coisa é aquilo, e essa pessoa é tudo, e essa pessoa é linda, e você tá colocando ela acima de você. Você tá colocando isso aqui como mais importante que você, sendo que você tem sim o poder dentro de você pra mudar a sua realidade, pra mudar a forma que você enxerga as coisas. Não é sobre a coisa, é sobre o que você quer sentir se você tivesse aquela coisa. Se você fosse aquela coisa, se você experienciasse aquela coisa. Não, sabe, tipo assim, tão dentro da nossa cabeça, tudo tão assim enraizado, todos esses obstáculos, todas essas coisas que a gente forma, tanto um bloqueio que só existe na nossa cabeça, que se a gente pudesse se ver alguns minutos de fora, sabe quando se você puder sair do seu corpo e se ver de fora, você ia entender que, caramba, só tava na minha cabeça. Aquela Amanda que queria tanto aquela câmera e fala, nossa, deixa eu uma câmera, fazer tanto conteúdo, eu vou gravar tanto. Eu tô gravando com meu celular. Mas o celular é mais cômodo. E aí? Eu achava que a câmera ia mudar todo o meu relacionamento no jogo ali, de produção e conteúdo. Tava na minha cabeça. Vocês entendem o que eu quero dizer? Essa obsessão pelas coisas, essa escassez, essa falta das coisas que a gente sente tanto, é porque foi criado um desejo dentro da gente, onde a gente depositou todas as nossas expectativas naquilo. E outra coisa incrível que eu acho nisso, que às vezes a gente quer controlar tanto as coisas, sabe? A gente quer tanto controle sobre a vida, a gente quer tanto ter tudo do jeitinho certo, como as coisas têm que ser e como as coisas têm que sair perfeitamente, que a gente esquece que a graça da vida é a imprevisibilidade. Não, a vida não teria graça se você soubesse de tudo que fosse acontecer na sua vida. Qual que seria a graça? É a mesma coisa de eu chegar pra você agora e falar, caramba, assiste esse filme é incrível, esse filme é maravilhoso, vai mudar a sua vida. E aí você fala, uau, tá bom, eu vou assistir. Mas antes de você assistir esse filme, eu já falo o que vai acontecer começo, meio e fim. Eu te falo tudo, todos os detalhes. Você ainda ia querer assistir esse filme? Provavelmente não, porque você já sabe o que vai acontecer. Então, essa é a graça da vida, é o desconhecido, é a imprevisibilidade, é as surpresas que a vida te traz. Porque se você soubesse tudo, a vida não teria a menor graça. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Eu não quero que vocês levem tudo isso pro pessoal, porque isso também é baseado na minha experiência, o que funcionou pra mim. Absorva o que funciona, absorva o que não funciona, mas dê uma chance. Dê uma chance que eu prometo que isso transformou a minha vida de diversas formas. Não só materialmente, externamente, mas dentro de mim. Como eu me sentia, como eu lidava com a vida. E, consequentemente, a forma que você lida com a vida, a forma que você enxerga e age sobre ela, são os resultados que você vai colher. Então é isso. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. E se esse vídeo te ajudou, eu te convido a compartilhar ele com outras pessoas, para que elas também possam te ajudar. Um beijo.